divergências léxicas, que, como eu falei, é uma comparação entre o espanhol e a língua portuguesa. Espanhol, a língua estrangeira, portuguesa, a nossa língua materna. Língua estrangeira porque a gente estuda ali na escola e a gente não exercita essa língua no nosso dia a dia. Língua materna, que seria o português, é a língua que a gente aprende desde quando a gente nasce. E a gente exercita essa língua no nosso dia a dia, na nossa rotina, tá? E aí, a primeira divergência léxica que nós temos são os heterográficos, tá? Os heterográficos são quando a gente tem uma palavra de escrita um pouquinho diferente da língua portuguesa, tá? São palavras com poucas diferenças em lá grafia. Essa palavra grafia significa escrita. E conemismo, significado. Então, olha só. Eu tenho aqui essa palavra nascer na língua portuguesa, nascer, né? Na língua espanhola, ela fica nascer, nascer. Então, muda pouca coisa, não sei por uma letrinha ali que foi o S, tá? Que foi retirado na língua espanhola, o S não existe. Aqui, a palavra estrela na língua portuguesa, estrela. Na língua espanhola, eu tenho estrela. Estrela, com 2 L's, tá? O significado é o mesmo, o que muda, pouquíssima coisa muda aqui na escrita, tá? Depois eu tenho os heterofônicos. Os heterofônicos são palavras que têm a mesma escrita, pero la pronunciação distinta. Então, a escrita vai ser a mesma, porém a pronúncia vai ser diferente. Olha só, aqui eu tenho na língua portuguesa essa palavra casa, mas na língua espanhola a pronúncia fica caça, caça, certo? Então, o S na língua espanhola vai ser sempre S, enquanto que na língua portuguesa aqui fica casa, né? Mas na língua espanhola fica caça. A mesma coisa acontece aqui. Na língua portuguesa eu tenho vaca. Na língua espanhola eu tenho baca, baca. Porque o V tem sempre som de B na língua espanhola, tá bom? Se fosse a palavra aqui, vida, que também existe na língua espanhola. Na língua portuguesa eu pronuncio vida. Na língua espanhola, bida, bida. Depois eu tenho a palavra carro, isso para a língua portuguesa, mas na língua espanhola a pronúncia ficaria carro, carro. Sempre o R na língua espanhola é vibrante, sempre, 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 tá bom? Depois eu tenho a palavra rato, rato na língua espanhola, na língua portuguesa é rato. Também tem um pouquinho de diferença porque o significado da palavra rato na língua espanhola é tempo, momento, tá? Então, eu poderia formar a frase aqui, espere um rato, espere um rato. Ou seja, espere um momento. Espere um momento. Então, a palavra rato, na língua espanhola, tem um significado diferente. A escrita é a mesma, mas o significado é diferente e a pronúncia também é diferente. Porque enquanto na língua portuguesa eu tenho rato, na língua espanhola a pronúncia será rato. Depois nós temos os heterotônicos. São palavras que têm a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita de português, pero mais la pronunciação é distinta a causa de sua sílaba tônica. Toda palavra tem uma sílaba mais forte. Olha só o que a Mafalda vai dizer. Si a la democracia, si a la justicia, si a la libertad, si a la vida. Certo? Aqui, essa palavra que ela colocou aqui pra gente, a palavra democracia, que é o governo do povo, né? Que é quando o povo escolhe o seu presidente, escolhe os seus governantes através do voto. Democracia. Existe na língua portuguesa essa palavra? Existe sim. Porém, a sílaba tônica, se for na língua portuguesa, a sílaba tônica é no si, olha. Democracia, democracia. Então, a sílaba tônica seria aqui. Mas, na língua espanhola, a sílaba tônica é no cra. Democracia, democracia, tá? São as sílabas que mudam, a sílaba tônica da palavra
muda. Na língua portuguesa é uma sílaba tônica e na língua espanhola é outra sílaba tônica. Aí eu já trouxe aqui alguns outros exemplos. Por exemplo, na língua portuguesa tem a palavra academia, na língua espanhola, academia. Na língua portuguesa tem a palavra álcool, na língua espanhola, álcool. Na língua portuguesa tem a palavra alergia, na língua espanhola, aléria. Na língua portuguesa tem a palavra alguém, na língua espanhola, alguien. Na língua portuguesa tem a palavra atmosfera, na língua espanhola eu tenho atmosfera. Burocracia, na língua portuguesa. Na língua espanhola, burocracia. Burocracia, então já muda aqui a sílaba tônica. Mesma coisa acontece aqui na palavra epidemia na língua portuguesa. Epidemia. Na língua espanhola, epidemia. Euforia na língua portuguesa. Na língua espanhola, eufória. Tá bom? Vou colocar aqui na língua portuguesa, o que é bem comum também, as pessoas confundirem. Por exemplo, polícia, na língua portuguesa. Na língua espanhola, fica policia. Policia. E nós temos os heterosemânticos, tá? Você observou que essa palavra hétero aparece em todos que nós vimos anteriormente, em todas as divergências que nós vimos anteriormente, tá? Essa palavra hétero significa diferente. Então, quando a gente vai fazer uma comparação com uma língua com a outra, a gente vai encontrar diferenças. E é justamente nessas diferenças que se é observado nessas palavras. E aqui em los heterosemânticos estão diferentes significados, tá bom? Nas anteriores eu tive aqui los heterotônicos, diferentes tonicidades, diferentes sílabas tônicas. Depois eu tive los heterofônicos, diferentes pronúncias, tá? Mesma escrita, mas diferentes pronúncias. E los heterográficos, escritas parecidas, com um pouquinho de diferença, apenas. Mas, voltando aqui para nossos heterosemânticos. Então, os heterosemânticos são palavras que são muito semelhantes em la grafia e em la pronunciação de português e de espanhol, pero possuem significados diferentes em cada língua. São conhecidos como falsos amigos. Essa palavra falsos amigos, né? Aquela pessoa que não é verdadeira, que está ali perto de ti, mas que não é verdadeira. Então, é uma comparação que ele faz aqui com esse tipo de palavra. Por quê? Essa palavra ela vai ter a grafia semelhante, tá? E parecida com a língua portuguesa e a pronúncia também, mas o significado vai ser diferente. Por exemplo, cachorros de pero. Essa palavra aqui, cachorros de pero, cachorros de leão. A palavra cachorros também existe na língua portuguesa, mas o significado de cachorro, né, é esse animalzinho aqui, é o cachorro mesmo, o animal cachorro. Enquanto que na língua espanhola, cachorro significa filhote. Então aqui eu tenho cachorros de pero na língua espanhola é cachorro, tá? E cachorros de leão. Então aqui a gente está vendo filhote de leão. Filhote de cachorro, filhote de leão. Então a palavra cachorro significa filhote. Olha só. Eles trabalham em la oficina. Se você observar a imagem aqui, essa oficina é um escritório. Então a palavra oficina na língua espanhola significa escritório. Enquanto que na língua portuguesa, a palavra oficina significa um local onde se conserta carros, né? Só que esse local onde se conserta os carros, na língua espanhola, se chama taller. El mecânico trabalha en taller, ou seja, o mecânico está trabalhando na oficina. Coloquei algumas palavras que são muito parecidas. Por exemplo, a palavra cerrar no espanhol. Na língua portuguesa a gente olha cerrar, né? Cerrar algo assim ao meio. Só que a tradução seria fechar. E existe a palavra fechar na língua espanhola, existe, que significa datar. Nos signos visuais, os signos visuais. Esse é o nosso primeiro assunto, tá? Signo é um sinal.
qualquer coisa, imagem, símbolo que quer transmitir uma mensagem, tá bom? Quer transmitir um conceito. Então, el uso de los signos es para transmitir un conceito, interpretarlo o representarlo. Los signos visuales tienen como objeto comunicar algo, que é a relação, na verdade, entre significante e significado, tá bom? Eles têm o objetivo de comunicar algo. Então, aqui, se você observar, a gente tem esses símbolos do nosso dia a dia. Por exemplo, esse símbolo aqui, claro, né? Jogar o lixo na lixeira. Essa é a mensagem, assim como esse também nos dá essa mensagem. Esse aqui, acessibilidade, né? Significa que naquele local, quando você vê esse símbolo aqui, você tem a mensagem de que naquele local tem acessibilidade para os cadeirantes, tá bom? Por exemplo, aqui, use o cinto de segurança, tá? Então, nós temos aqui alguns símbolos que nos passam uma mensagem. Aqui nessa fotografia, por exemplo, a fotografia também é um signo visual e ela também passa uma mensagem, tá? Nesse caso aqui, a gente vê um olho e uma lágrima. Então, a tristeza aqui, nesse caso, seria a mensagem, né? O choro. As pinturas também nos passam mensagem, olha só, as pinturas. E aqui eu estou vendo, né, um homem, que passa? Que mensagem que passa? Passa medo, desespero, né? O grito, não é à toa que o nome dessa obra é O Grito. Então vamos primeiramente conhecer o ícone. O ícone, ele é um signo visual, na verdade, se trata de uma imagem que representa um objeto, alguma coisa semelhante à realidade, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um cachorrinho, certo? Um desenho de um cachorro. E ele é um ícone. Por quê? Porque por apresentar características, né, do objeto. Nesse caso aqui, eu tenho um desenho de cachorro e ele apresenta características do cachorro. Então, quando a gente olha para essa imagem, a gente já vem na nossa cabeça, já nos lembra quem? O cachorro, tá certo? Como no espanhol, perro, na língua portuguesa, cachorro. E aí, por exemplo, o que pode vir a ser um ícone? Fotografias podem vir a ser um ícone, desenhos podem vir como aqui a gente observa, né? Um cachorrinho, um desenho de um cachorro e rapidamente a gente lembra realmente do cachorro. Estátuas também podem vir a ser um ícone. Já o índice é um pouquinho diferente, porque ele vai nos lembrar, sim, a coisa, a um conceito, porém, ele não vai ser totalmente a coisa representada em si. Como assim, professor? Olha só. Aqui eu tenho, né, umas patinhas, um osso, e esses dois desenhos aqui, eles nos lembram quem? Cachorro. Enquanto que no primeiro, eu olhei, tá? E lembrei do quê? Do cachorro logo de cara. Só que se eu for aqui para o índice usou-se de pequenas partes do cachorro para poder representá-lo aqui. O símbolo. Bom, o símbolo, ele é bem abstrato. Por quê? Porque ele já não vai lembrar da coisa em si. O símbolo é uma convenção social que nós, seres humanos, decidimos e falamos assim, olha, esse símbolo aqui significa tal coisa. Olha só, como por exemplo aqui. Isso aqui é um número, é o pi, e ele equivale a 3,14. Esse símbolo aqui, essa logotipo, ela equivale a uma banda, né? Quando a gente olha para ela, a gente já lembra do Rolling Stones, que é uma banda de rock. Por exemplo, o alfabeto, ele é um símbolo, tá? Vamos olhar aqui a palavra cão. Quando eu olho a palavra cão, não é parecida com o objeto, mas nos lembra o objeto, certo? Nos lembra o objeto. Foi uma convenção que os seres humanos disseram assim, não, isso aqui significa tal coisa, por isso que é símbolo, tá? Ó,
Todo signo visual é formado por significante e significado. Significante é o elemento que eu observo, que eu percebo, tá? Então eu vou chamar de material do signo. E o significado é a ideia que me vem na cabeça. Por exemplo, eu tenho aqui um coração, tá? Esse coração se trata de um símbolo, porque nós, seres humanos, decidimos que é um símbolo e que este símbolo se chama coração e que ele significa, a mensagem que ele passa é o amor. O amor não tem um desenho, ele é um conceito abstrato. Porém, como eu já havia dito, nós, seres humanos, decidimos que esse coraçãozinho aqui, tá? Significa amor. É um símbolo. Já aqui que eu tenho um ícone. Por quê, professora? Porque eu tenho um coração, tá? Que nós decidimos que esse aqui é o coração real, é a representação do coração humano, tá bom? E a mensagem é um órgão humano, certo? Diferente do outro anterior, porque esse outro aqui, ele me diz o quê? A mensagem do amor. É um coração onde a gente tentou representar o amor. Só que nesse aqui eu também tenho um coração, porém esse coração está mais condizente com a realidade. E ele representa quem? Ele é um ícone, o significante dele é um coração, tá? E o significado é órgão humano. Tem aqui um logotipo, claro, mas esse logotipo ele é um símbolo, porque nós seres humanos, colocamos como convenção que quando a gente olha para esse símbolo, lembramos do quê? De uma marca, né? Um produto, tá? E o significado seria o quê? Uma bebida, a Coca-Cola. Uma bebida um refrigerante que nós, seres humanos, gostamos de tomar, tá? Já aqui nós temos um índice, tá? E esse índice, ele é a parte, né? A parte de um todo, na verdade. Ele nos lembra o quê? Um videogame, tá? Como diz no espanhol, um videojuego. Bom, primeiro ele é um índice. O significante dele é um joystick, controle de videogame. E o significado dele é videojuegos, né? O videogame, ele representa aqui o videogame. A partir dos signos visuais que surge aí a linguagem não verbal, ou linguagem não verbal, tá? Então aqui eu coloquei como exemplo o Libras, né? Que é a linguagem brasileira de sinais. É uma língua que é falada a partir de gestos, tá? A partir de gestos que as pessoas se comunicam. E também o Braille, onde é uma linguagem diferente utilizada pelas pessoas deficientes, os deficientes visuais. E também aqui na linguagem não verbal, é uma característica também de pinturas, tá? Então, tem certos pintores amam expressar suas ideias, na verdade, tá? Então, as pinturas, esse tipo de linguagem está presente. Esse tipo de linguagem está muito presente em pinturas, tá? Aqui também nos sinais de trânsito, eu coloquei um exemplo aqui. Proibido estacionar. Então, os sinais de trânsito também são exemplos de linguagem não verbal.